Quem que faz as leis? Quem é que vai dizer o que é a lei? Quem tem o poder, né? Então, o soberano, ele mesmo faz a lei. E aí, como é que eu vou impedir que ele não passe por cima da lei se ele que faz a lei? Entenderam? E aí, como é que vão tentar resolver esse problema? Vão criar, vão pegar... O quê? O constitucionalismo vai surgir no meio disso tudo, né? E lá na frente ele vai se consolidar. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Vão buscar inspiração na Grécia Antiga, lá em Atenas, de 600 a.C., no regime democrático, lá deles. Demos, Kratos. Kratos, poder. Demos era um grupamento social, de umas reformas que o Solon fez. Lá na época, os 10 grandes lá fizeram umas reformas, criaram a democracia. Demo não é necessariamente povo, hoje em dia se traduz por povo, mas eram grupamentos populacionais de determinada circunscrição, vamos dizer assim, territorial, tá? Buscaram inspiração lá. Por que buscaram inspiração lá? Porque a democracia de lá não tinha nada a ver com a nossa democracia daqui, só o nome, o resto não tinha mais nada a ver. Mas por que eles queriam essa inspiração? Porque aqui, na democracia, eles vão tirar a soberania das mãos dessa pessoa aqui, de uma pessoa de carne e osso, ou de algumas pessoas de carne e osso que podem se levar pela paixão, né, pelas paixões e errar, né? Lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição tem escrito: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou nos termos desta Constituição, ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse aí é o famoso princípio da soberania popular. O que está dizendo de ser soberania popular? Que é a democracia. Diz que quem que é o soberano? É o rei? Não, o povo. Então aqui vai tirar essa soberania, que é o exercício do poder, né, das mãos desse cara, ou de um grupo, ou de quem for, e vai passar para as mãos do povo. E quem é o povo? Ninguém. Somos todos e não é ninguém especificamente. Eu não sou o povo, ninguém que é o povo, entende? O povo é uma massa disforme. Vocês já viram interesses individuais, interesses difusos? Já viram isso? Não? Não? Direito individual homogêneo, não viram nada disso não, né? O povo é o interesse difuso, você não tem como dizer quem é. São todos, é uma massa disforme. A gente vai ver depois, quando falar de garantias constitucionais, garantias fundamentais, a gente vai ver, quando falar de mandato de segurança coletivo, a gente vai ver essa diferença entre direito individual, direito coletivo, direito individual homogêneo e direito difuso, tá? Mas o povo não é ninguém. Com isso, o que eu consigo? Consigo tirar o poder das mãos de uma pessoa, de algumas pessoas, e passar para um sistema abstrato, percebe? Para um sistema racional, lógico, baseado no antropocentrismo, né? Abstrato, que não está na mão de ninguém. Aí a lei vira o império mesmo, o império da lei, o império do sistema legal, entenderam? Como é que funciona a coisa? Entenderam? Isso aqui, mais um avanço, né? Mais avanço. Então isso aqui são vários avanços, no sentido da defesa do indivíduo contra os seus governantes, os abusos de poder dos seus governantes. E aí chega aqui no constitucionalismo. Tudo isso aqui, como ele falou, faz parte de um processo de desenvolvimento do constitucionalismo, chamado constitucionalismo moderno, que tem outros constitucionalismos. O constitucionalismo em si, ele se configura justamente pela defesa do indivíduo contra o abuso de poder dos seus governantes. Tem o Fábio Conder Comparato, que é um doutrinador lá de São Paulo, eu gosto muito dele, um dos poucos de hoje em dia que o que fala sabe do que está falando, que estudou muito, tem uma puta cultura. Ele tem um artigo muito interessante que eu recomendo para vocês lerem, que se chama Requiem para a Constituição. Requiem é um tipo de música fúnebre, que antigamente você encomendava aquela música para o enterro, né, de um parente seu, de algum coisa assim. Então o que ele está querendo dizer com o nome desse artigo? Está dizendo que estão matando a Constituição, ou que mataram, né? Que a Constituição está morta. E lá no meio desse artigo, que é muito interessante, que ele está fazendo críticas ao nosso atual Supremo Tribunal Federal, né? Esse artigo já tem uns anos, mas desde esses anos aí o Supremo já estava usando, né? Quem era para ser o guardião da nossa Constituição é quem mais ataca a Constituição atualmente, né? De algumas décadas para cá, né? Ele fala assim: o país que não tem mecanismos de defesa do indivíduo contra
os seus governantes não têm uma Constituição. Ele está afirmando lá, e é uma verdade. Porque a Constituição nada mais é do que um mecanismo, uma ferramenta de defesa dos indivíduos contra os seus governantes. Isso é uma Constituição e mais nada do que isso é uma Constituição. Para isso que serve uma Constituição, e o que ela faz é isso. Dá mecanismos de defesa do indivíduo contra os seus governantes. Tá? E aí vocês veem que o constitucionalismo moderno, ele é fundado em quê? Não é o indivíduo contra os seus governantes, ele é fundado aqui no antropocentrismo. Percebem? Tá? E esse antropocentrismo vai ligar a isso aqui que eu coloquei aqui, dignidade da pessoa humana. Que é uma outra coisa que tem lá na Constituição, que pouca gente sabe o que é. Muito se fala, né, e pouca gente sabe o que é. E falam verdadeiras atrocidades. E a gente precisa entender o que é isso, porque isso vai ser um ponto-chave, que vai fundar isso aqui, isso aqui tudo, e vai dar nos direitos fundamentais, que é o que a gente vai tratar aqui durante o curso. E por isso a gente precisa entender isso aqui. Está fazendo sentido? Por que eu estou indo lá atrás? Ou não? Ainda não? Não? Tá? Entenderam? A gente tem que ir lá atrás para poder vir entendendo a coisa, porque senão a gente fica só decorando besteira, sem entender o que é. Tá? Esse dignidade da pessoa humana, vamos ver um pouquinho o que é isso aí. Dignidade. E me desculpe porque hoje eu estou falando uma aula mais assim, expositiva do que conversada, que eu prefiro a aula conversada do que essa coisa expositiva, mas é porque é muito assunto que a gente, nesse primeiro momento, tem que tratar em uma aula, porque são coisas que eu gostaria de já ter visto com vocês em Direito Constitucional 1, mas a gente não fez Direito Constitucional 1, então eu não sei se o que viram e o que não viram, né? Digo. Ela nos deu os primeiros direitos. O quê? Só que é a primeira leva de direitos fundamentais. Isso a gente vai ver aqui. Direitos fundamentais. Quando você estava começando a falar, sim. A gente vai ver isso aí. Eu coloquei aqui essas dimensões de direitos, a gente vai ver na próxima aula, mas a gente vai acabar aqui. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, dignidade da pessoa humana. Primeira coisa que a gente precisa saber, o mesmo método que eu uso sempre, tentem para ver se não funciona com vocês também. Eu recomendo dissecar tudo. Então, primeiro eu vou ver o que é dignidade, para depois eu ver o que é humano, para depois eu ver o que é pessoa. Tá? Dignidade. Quando a gente fala de dignidade, muita gente leva para o pejorativo, para o que ficou popular. Aí fala assim, não, ser digno é ser honrado, ser honesto, ser bom, né? Não é isso. Isso aí já está indo para o pejorativo do termo. Dignidade diz respeito às características, ao que é inerente a algo. Entenderam? Se eu pergunto assim, se eu falo o que eu preciso para ser digno de ser presidente da República? O que vocês vão me responder? Diz alguma coisa. Tem boas ideias. Boas ideias, né? Amanda, diz uma coisa. Hã? O quê? Ser honesto. Jéssica, alguma coisa. Saber lidar com situações. Percebe que vocês estão me dando características, né, desejáveis, né, para que alguém seja digno de ser algo. Ou seja, vocês estão pensando, presidente... Oi? Isso. Para ser presidente da República, você tem que ter aquelas características que são as características condizentes com um presidente da República, não é? Não tem nada a ver com honra, tem a ver com um monte de características, né? Se eu disser assim, qual é o teu nome? Sebastião é digno de preso. Eu não posso dizer isso? O que eu estou dizendo? Que ele tem características boas? Não, né? Eu estou dizendo que ele tem as características, né, de um criminoso, né? Entenderam? Que vai ser preso. Se eu digo assim, qual é o teu nome? Lilian. Pergunta assim, Lilian, o que precisa um homem para ser digno de casar com você? Hã? Ser leal. Só isso. Pô, fácil casar contigo. Sei. Ó, isso aqui é uma pessoa tranquila, né? Se eu pedir fidelidade, eu não vou. A felicidade é a construção. Eita. Né? Então, ser leal, a gente vai construindo. Já vai, tá
certo, é mesmo, é o começo de tudo. Eu acho que digo mais, essa lealdade é uma consequência de uma coisa chamada respeito. Se tiver respeito, todo o resto é consequência. Todo o resto, né? Lealdade, né? Amor, fidelidade, presença, né? Honra, honestidade, tudo vem do respeito. Se existisse respeito na nossa sociedade, só isso precisava. Se uma pessoa respeitasse as outras, estava resolvendo todos os problemas. Não precisava de direito, não precisava de polícia, não precisava de Estado, não precisava de nada. Só respeitar. É a lei natural. Isso é respeito, né? Então, voltando para cá, dignidade é algo que é inerente a algo, né? São as características que fazem com que aquilo seja algo, entendeu? Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu estou falando quais são as características que fazem com que alguma coisa seja uma pessoa humana, beleza? Até aí? Aí agora vamos, o que é humano? Humano é a mesma coisa. Tudo isso, no direito, a gente trata sempre com conceitos abstratos. Conceitos abstratos você não vê andando na praia, né? Você nunca viu o direito passando de bicicleta lá na Lagoa da Jansen, né? Você nunca viu a justiça caindo de paraquedas, né? Você não vê nada disso. Da mesma forma, você nunca viu o humano. Ó, eu digo para vocês que vocês nunca viram o humano, aí todo mundo, meu Deus, ele é louco, né? Tá cheio de humano aqui. A gente nunca viu o humano. O humano é um conceito abstrato, né? Uma abstração. Ela serve para alguma coisa. Todos os conceitos abstratos são criações nossas como ferramentas para a gente resolver algum tipo de problema que nos apareceu. Senão não tinha por que a gente inventar aquilo, né? Se eu chego para vocês e falo, vocês conhecem o Glaf? Conhece? Hã? Como tu não conhece o Glaf? É algo que eu inventei, é um conceito abstrato. Eu não tenho nem como falar dele se ele não serve para alguma coisa. Ó, como é que eu vou te explicar o que é isso? Percebe? Qualquer conceito abstrato você vai explicar definindo para que aquilo ali serve, qual é a relação que aquilo tem com a realidade, né? Para resolver um problema. Não tem por que você criar um conceito abstrato para nada, troco de nada, tá? Não faz sentido. Então a mesma coisa, os homens, o conceito de homem, de humano, foi criado para resolver um problema. Qual o problema que tinha que ser resolvido? Justamente a falta de respeito entre os homens, né? A falta de tolerância, a convivência social, a paz social. Esse conceito vai vindo, se desenvolvendo desde lá na civilização ocidental, claro, desde lá da Grécia Antiga, até se consubstanciar e fechar depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver com mais calma quando derem direitos humanos. Os direitos humanos vão nascer mesmo na Segunda Guerra Mundial, definitivamente com essa cara, tá? Porque na Segunda Guerra Mundial se chegou a uma situação que muitas atrocidades foram cometidas contra determinados, né, seres, os judeus, né, os negros, né, pelos nazistas e tal, e criaram a bomba atômica. Chegaram à conclusão de que, por trás dos ordenamentos jurídicos, você já deve ter visto esse embate entre o justnaturalismo e o justpositivismo, né? Por trás do positivismo jurídico das leis, tinha que ter valores. E mais, tinha que ter uma salvaguarda universal dessa humanidade como um todo, porque senão corria risco de extinção, da própria humanidade ser extinta. Então, para resolver esse problema, precisou-se fechar um conceito que abrangesse todos esses indivíduos, toda essa coletividade, independente de raça, de credo, né, de tamanho, de cor, do raio que parta, de opção, entenderam?